tarde, rogando que a tua paz, a tua bênção e a tua luz permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Mundo normal primitivo. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Aqui nós temos, poderia chamar de mundos paralelos, né? Um visível e outro invisível, né? O visível, logicamente, que nós nos encontramos, e o invisível são esses em que os espíritos estão dizendo através da sua resposta. E lá temos inteligências incorpóreas, ou seja, inteligências desencarnadas, ou que pertenceram a este mundo, agora estão pertencendo ao mundo de lá. E que de vez em quando passeiam por aqui e o pessoal que está aqui vai passear um pouquinho por lá, dependendo das suas condições. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Mesmo que não existisse o mundo material, existiria o mundo espiritual. E esse de lá não depende do de cá. Né? Aqui indica que a morte está aqui, né? Eu já ouvi algum palestrante dizer que não existe a morte, existe, mas aqui, lá no mundo espiritual, é que é a vida de verdade. A verdadeira vida é lá. E aqui, ou seja, quando a gente vem de lá para cá, nós estamos morrendo. É uma morte vir para cá. E quando a gente vai para lá, é outra morte. São duas mortes diferentes. Uma morte de lá para cá se chama reencarnação, e a morte daqui para lá a gente chama desencarnação. Agora, a gente se preocupa muito com a morte daqui para lá, porque dizem, né, o que na verdade deve ser mais efetivo, o mais complicado é morrer de lá para cá. É mais complicado para o espírito. Por isso é que às vezes tem espíritos que não querem ir para cá, não, porque só em mergulhar no mundo carnal é uma prisão terrível, é um negócio extremamente confuso, né, que os espíritos, quando chegam aqui, né, aqui é o planeta das provações, e é complicado vir daqui. E quando a gente está aqui, a gente não quer ir para lá, porque morrer daqui para lá é complicado, é muito difícil. E, na verdade, o mais difícil é de lá para cá. Tanto é que, para Jesus entrar aqui no corpo material, para Jesus vir de lá para cá, foi um negócio de preparação durante muito tempo, porque ele teve, segundo os estudiosos, ele teve que baixar a vibração muito no espírito, tamanha envergadura espiritual que é o Cristo, tamanha, teve um sofrimento muito grande para diminuir a vibração para chegar a encarnar no nosso planeta, que tem uma vibração extremamente pesada, por conta de aqui é o mundo que prevalece o mal. E como prevalece, a grande maioria prevalece o mal aqui, o mal prevalece em grande maioria, a vibração do planeta é extremamente pesada. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos.
porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Tá. Como existem os dois, há a influência de um e do outro. Mas se não existisse o de cá, não perderia nada de lá. Que é o verdadeiro mundo, que é a verdadeira vida. Esse aqui, naturalmente, eu achei que o mundo, eu achava que o mundo material dependesse do mundo espiritual de alguma forma. Eu não achava que eles fossem independentes, não. Ah, tá. Ah, pois é. Então, aí a gente, num estudo desse, a gente tira uma opção de dúvida, né? Lógico. E o que eles estão dizendo é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de eles se influenciarem exatamente por existirem. É como se dois planetas, por exemplo, no nosso sistema solar, o Sol está em equilíbrio por conta dos planetas que estão em sua volta. A influência do Sol sobre os planetas é a influência dos planetas sobre o Sol. Por isso é que há esse equilíbrio e que eles ficam girando no universo por conta dessa atração, material, essa atração dos corpos uns com os outros. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios potenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Ou seja, tem lugares que, no caso do nosso lado, já leste, né? Sim. Ou já assistiu o filme? Já li o livro e assisti o filme. Pronto. Então, aí eles falam, aliás, o André Luiz fala a respeito de uma cidade espiritual. Tá. Essa cidade espiritual está sobre o céu do Brasil, do planeta. Assim. Eles moram lá. Eu acho que ficou claro. Eu acho que eles falam no nosso lar, especificamente, que fica em cima do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Sobre o estado do Rio de Janeiro. Eles vêm por lá. Isso não impede que eles não venham para cá de vez em quando, fazer uma visita, ou ficar não sei o quê, aquela história toda, dos conhecimentos que a gente tem das leituras dos livros. Principalmente o livro dos Espíritos, aliás, do nosso lar. Que tu já leste, eu também já li, tu assistiu o filme, eu não consegui assistir o filme, mas eu li o livro, não consegui, por incrível que pareça, não consigo assistir aquele filme. Eu começo a assistir, daqui a pouco tem alguma coisa que não vou assistir não. Pronto. Muito bem. Mas o livro está, todo o conteúdo do filme está lá. Então, o que acontece? Acontece que os espíritos vêm aqui, nosso lar fala a respeito de espíritos que vêm por aqui, aquele livro Sexo e Destino, né, que uma equipe de André Luiz com os companheiros vem para cá fazer visita em alguns lares, em algumas casas, para aprender, para ter conhecimento. Pois é, eles ficam lá, mas de vez em quando eles ficam em volta da gente, ajudando e alguns atrapalhando. Mas isso aí é normal. Forma e ubiquidade dos espíritos. Resposta aqui, pergunta. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Resposta. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Para nós, ele está dizendo que não, mas para ele sim. Tá, é como se
eu estivesse conversando contigo, eu te conheço, tu me conhece, tu és uma individualidade, eu sou outra, e a gente tem uma forma. Né? A gente tem uma forma. E a gente, nós, em relação a eles, a gente pode perceber que eles não têm uma forma definida. Mas existe uma forma determinada e constante, limitada de cada entidade. Logicamente, porque cada um é uma individualidade. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Resposta. Tem a coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito. É mais ou menos puro. Tá. Então, esta cor varia com relação à evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais brilhante é o espírito. E a gente conhece também algo que todo espírito possui, aliás, todas as coisas. Uma coisa chamada aura, que é uma luminosidade que envolve todas as coisas. E nos seres vivos, nos seres orgânicos, esta luminosidade varia de acordo, essa luminosidade em volta, ou seja, esta aura, ela varia de cor de acordo com o momento em que se encontra o espírito. Se ele estiver bem, a aura dele vai ser iluminada. Se ele não estiver bem no momento, a aura dele vai ficar um pouco mais escurecida. E aí, dependendo do sentimento em que ele carrega no momento, pode variar de cores. Azul, amarelo, branco, vermelho, negro. Tem até imagens que tiram, né, da aura da pessoa. É uma foto, uma máquina chamada máquina Kirlian, que é uma máquina inventada por 2 cientistas russos, cuja máquina tem o nome deles, Kirlian, máquina Kirlian, e que essa máquina fotografa a aura das coisas. Né? E por fotografar a aura das coisas, esta máquina também possibilita que a gente possa distinguir a existência do espírito. Né? A existência do espírito. Eu já falei isso para vocês lá na nossa palestra a respeito. Com relação à fotografia Kirlian das plantas, depois de cortada uma parte, metade da folha da planta, quando fotografa nessa imagem, nessa máquina, na revelação, a revelação aparece toda a folha completa, sem a parte material, designando uma parte visível que, logicamente, demonstra a existência de algo invisível, mas completo ali, que a gente chama, e eles chamaram de espírito, que é a parte imaterial das coisas. Comentário de Kardec com relação à resposta. Representam-se de ordinário gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, esse é apenas um símbolo que demonstra a luminosidade que tem o espírito de forma geral. Né? Até porque isso aqui que apresenta nos gênios e nos santos é uma composição de outro pessoal de outra religião. Se fosse um pessoal espírita que desenhasse esta coisa, desenharia uma luz em volta do corpo todo, da individualidade toda, para demonstrar que a luz é completa, não é só em volta à cabeça. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com rapidez, com a rapidez do pensamento. Então, olha só.
O que nos prende, Sandra, no solo é o corpo. Porque se a gente não tiver o corpo, a gente se locomove com muita facilidade. Outro dia eu estava aqui, de vez em quando, eu estou aqui na janela, observando uns pombos que ficam perturbando aqui. Tem uns pombos que ficam perturbando aqui. Tá, então, vamos prosseguir. Então, iniciando. Eu estava aqui, só um instante. Eu estava aqui na janela, que de vez em quando eu fico aqui na janela tentando enxotar alguns pombos que ficam perturbando aqui no telhado. E observando, porque aqui em casa é um sobradinho. E do lado, as duas casas tem um telhado mais baixo. E eu fiquei observando um dos pombos no telhado daqui, na beira do telhado, olhando para baixo. Eu digo, se fosse eu, estivesse bem na beirinha do telhado, eu já tinha caído de susto, de medo. Aí, ele está, pulam e sai voando e descem. Eu digo, mas que coisa mais linda. Ah, se a gente pudesse fazer isso. A gente pode, só que sem corpo. Né? A gente não tem asa, e por não ter asa, a gente não tem a possibilidade de voar, a não ser em um aparelho próprio chamado avião, né? que a gente voa. Então, aí eu digo assim, mas que coisa mais interessante. Esses bichinhos devem se acharem felizes ao ponto de só dá um pulo aí e sai voando. Imagine, aí eu fico imaginando. Imagina os animais, pássaros de grande porte, voando a grandes alturas. Seria uma maravilha, né? Deve ser uma maravilha, com certeza é, para eles. E aí eu ficava me imaginando como é que a gente pode fazer um negócio desse. Pode, né? A não ser fora do corpo. E os espíritos estão confirmando isso aqui, que aí a velocidade com que a gente se desloca de um ponto A para um ponto B é de uma velocidade do pensamento. Aí pensou, está no lugar. Olha que coisa mais linda, mais interessante. Por isso, é muito mais gostoso, muito mais maravilhoso, muito mais intenso viver do lado de lá. Sim. Porque nós não temos as limitações que a gente tem quando está do lado daqui. Até a visão fica melhorada e 100%, ou seja, a gente lá não usa óculos. Não precisa. Quer dizer, precisa se ainda não for um espírito, né, bastante evoluído. Mas se é um espírito razoavelmente evoluído, a gente não precisa de uma opção de coisa. Nem destruído nós podemos ser. Né? Os espíritos materializados metem a mão dentro da água fervendo, não acontece nada com eles, porque eles são indestrutíveis. Aliás, nós somos indestrutíveis fora do corpo. A gente não morre. E não há nada. Não há tsunami, não há quentura do Sol, por exemplo, está milhares de graus centígrados, né? de calor, não consegue destruir o espírito, porque o espírito é imorrível. Uma palavra estranha, né? É imorrível, não morre, não morre nunca, é eterno, não pode ser destruído. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso significa que a gente conhecer um negócio desse é algo espetacular e maravilhoso, para que a gente tenha, pelo menos, né, o consolo de estar aqui e uma hora voltar para lá quando for necessário. Muito bem, então vamos lá. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Ou seja, às vezes a gente está num local, mas está pensando
longe. A gente não está aqui onde a gente está o corpo, não. A gente está lá, aonde a gente está pensando. 90. O espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Resposta: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos apurada. Aqui, se o espírito quiser registrar, se for necessário, né, ele pode mensurar essa distância. Se não for preciso, não tem sentido mensurar. É como se a gente guardasse informação informação inútil na cabeça. Sim. Entendeu? Tem gente que guarda informação inútil na cabeça. Informação inútil a gente deleta. Vai encher a cabeça da gente com coisa que não tem utilidade. Por isso é que tem coisa que eu esqueço naturalmente porque não me interessa. Quando não interessa, a gente não se importa. Se não se importa, a gente esquece ou deleta. Por isso é que a gente esquece, graças a Deus, determinadas coisas. Já imaginou que tudo que a gente fosse ver, se tudo que a gente lesse, a gente guardasse tudo na cabeça? Porque tem coisa que não tem sentido guardar. Se não tem sentido guardar, joga fora, deleta. É como o corpo, a gente ingere alguma coisa, né? O corpo retém o que é bom, o resto bota fora. Não é assim que é o organismo nosso? Pois é. O que é necessário, o que é mais importante para o organismo absorve, e o que não presta, joga fora. Para quê? Não precisa mais. Não adianta guardar coisas inúteis. 91. A matéria opõe obstáculos aos espíritos? Nenhum. Ele passa através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhe são igualmente acessíveis. Pronto. Não existe matéria que impeça o espírito de ultrapassar qualquer coisa. Né? Ele pode até não ultrapassar a parede, por exemplo, mas enquanto ele não descobre uma forma de não ultrapassar, ou se ele é imperfeito. Assistiu o filme Ghost, né? Sim, que ele tenta. Isso. Ele pede o espírito do trem, do metrô, para ajudar ele. Isso, que ele tenta passar determinado, né? Parede, não consegue. Ele sente as partículas, né, da parede onde ele está passando. Isso. A partícula da parede não consegue ultrapassar, por quê? Porque ele ainda não estava com a técnica ou estava ainda muito preso à coisa que não conseguia fazer esse transporte. Mas na hora que descobre, que o cara não mostrou para ele como é que faz, na hora que alguém mostra ou ele mesmo descobre, não há nada que impeça dele chegar aonde quiser. Nada. Nada, nada, nada. 92. Tem o espírito o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar o espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Essa como é que eu quero dizer? Essa é a atitude de espíritos iluminados. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele é só um. Mas acontece que ele irradia essa iluminação e ele vai estar tanto lá no Japão quanto aqui no Brasil, ao mesmo tempo, simplesmente por isso. Quando a gente diz assim que Deus está em tudo quanto é lugar, é a mesma coisa. Deus está em tudo quanto é lugar, por quê?
Ele é um só, mas ele é tão iluminado, tão... não pode nem classificar, né? Deus, que ele está em todo local. Ou seja, a vibração dele está em tudo quanto é lugar. Quando a gente está em várias reuniões, ao mesmo tempo, todas elas falando da mesma coisa, por exemplo, coisa religiosa de Jesus, por exemplo, Jesus está nessas reuniões ao mesmo tempo. Ele não se dividiu. Ele fez foi irradiar a sua luminosidade até onde se encontram estes movimentos. Eu posso dizer que o fenômeno do desdobramento, ele é uma, de certa forma, uma aplicação dessa ubiquidade? Isso, exatamente. Exatamente. Todos os espíritos irradiam com igual força? Resposta, longe disso. Essa força, olha só, depende do grau de pureza ou elevação, logicamente, de cada um. Não é todos, não são todos. Porque tem uns que ainda são atrasados, não estão iluminados o suficientes, não podem ter esse tipo de atitude, porquanto ainda não se encontra com um grau suficiente de pureza ou elevação para tal. Comentário de Kardec. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles porque se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se transmite, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Aí eu me lembrei dos nossos aparelhos. Por exemplo, nós dois aqui, ó, nós estamos no mesmo lugar, não estamos? Mas em locais diferentes. Aqui a tecnologia nos ensina isso. Nós estamos no mesmo lugar, porém em lugares diferentes. É como se é só um exemplo grosseiro. É como se Deus tivesse um aparelho desse tipo grandioso e tivesse acesso a todos os cômodos de todos os locais. Porque daqui ele está monitorando tudo que acontece em sua volta e em volta do universo. Porque ele tem um aparelho, ele construiu um aparelho poderoso para vigiar, entre aspas, esse vigiar aí é, entre aspas, tudo que acontece no universo. Por isso é que ele sabe. Por isso que eu sei que eu estou bem aqui na minha casa. Eu sei que tu está vindo para casa, atrás de ti tem um quadro, a parede de uma cor, a outra parede de outra cor. Ou seja, eu estou em casa, estou longe. E tu também está olhando as coisas que estão em volta de mim aqui no momento. Está vendo a cortina daqui de casa, a janela aberta, os raios do sol entrando, etc, etc. Não é uma maravilha? É muito lindo assim. É uma maravilha. Muito bem, continuando. Perispírito. Vamos entrar aqui no assunto super interessante. Vamos lá. Questão 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta. Envolve-o uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transpor-se aonde queira. Comentário de Kardec. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Bom, aí
Aí, aqui nos demonstra que nós somos constituídos de um terceiro elemento. Vamos imaginar que a gente não sabia desse terceiro elemento. Que a gente sabia só do corpo e do espírito propriamente dito. Aqui, ele já está nos falando que entre o espírito e entre o corpo material existe um outro elemento. O terceiro elemento, que se chamaria de uma capa, vamos dizer assim, que envolve o espírito. Seria uma roupa, ou o corpo do espírito. Né? Seria o corpo do espírito. E sem o qual não haveria comunicação entre o espírito e o corpo que o espírito habita, ou o corpo em que é ligado o espírito. Então, é para que haja esta comunicação. Né? Noventa e quatro. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Bom, o fluido universal é o fluido primitivo. É de lá que sai tudo. A gente já viu isso lá na questão 27. A gente já viu isso na questão 27. E que tudo surge de onde? De três elementos. Deus, espírito e matéria. E desses outros dois, espírito e matéria, tem o fluido universal, de onde surgem todas as coisas. E esse fluido é o elemento primitivo, que é que daí Deus constrói, né, todas as outras coisas. Agora, cada globo tem o seu fluido diferente, fluido universal diferente. Aqui, em Marte, em Vênus, em Júpiter, em Urano, são fluidos universais diferentes. Na verdade, é apenas a modificação do fluido primitivo universal. Né? Cada planeta tem um fluido diferenciado por conta da diferença de que o planeta é. 94A. Agora eu te pergunto, Rubinho. O meu perispírito, já que eu estou aqui na Terra, por exemplo, quando eu passo para o mundo espiritual, ele muda? Ou ele é diferente só dependendo do lugar onde eu estiver, onde eu surgir? Não. Aqui, se ele é daqui, ele fica aqui. A não ser quando a gente passa para outro mundo. Quando passa para outro mundo, aí muda. Muda. Né? Ou seja, a gente muda de roupa. Sim. Tá? Mas a gente continua. Mas quando sai daqui para o mundo espiritual aqui, ainda no planeta Terra, por exemplo, para nosso lar, ou coisa parecida, é a mesma coisa. Ainda continua. 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Olha a resposta. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Pois é. Alguém vindo lá do outro planeta, vir para cá, ele vai ter que revestir outra roupa. Né? Ele vai ter que vestir outra roupa. E a roupa condizente com o planeta Terra. Porque senão ele não consegue trazer o recado que ele pretende trazer. Noventa e cinco. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta. Tem forma que o espírito queira.
É assim que estes vos aparecem algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar a forma visível, mesmo palpável. Bem, aqui ele tem forma que eu quiser. Ou seja, dependendo da necessidade, dependendo da situação, ele pode se apresentar com uma forma atual, da encarnação anterior, ou uma forma anterior, de uma personalidade, de uma reencarnação anterior. Isso vai depender da necessidade. No geral, Sandra, ele se apresenta da forma em que ele atuou na última encarnação. Como homem ou como mulher. Bonito ou feio. Grande ou pequeno. Gordo ou magro. Se ele era gordão, desencarnou com 150 quilos. Na hora que ele desencarna e aparece neste mundo, se apresenta diante dos frequentadores de uma reunião, por exemplo, materializado, ele vai aparecer com a mesma aparência que ele tinha, gordo. Vai aparecer gordo, de óculos, se tiver, né? Com cabelo curto ou longo, dependendo de como ele era, para poder se identificar. Diferentes ordens de espíritos. 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, os espíritos eles se classificam pela ordem de elevação. Pela ordem de elevação. Aqui, por exemplo, na polícia, tem o soldado raso, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, tem o general, tem o coronel, general, não sei o quê, não sei o quê. São categorias do mesmo órgão. Mas são categorias que eles se apresentam de acordo com a sua função. De acordo com a sua função. Lá também é a mesma coisa. Lá tem hierarquia. Lá a hierarquia é moral. Aqui, nem tanto. Né? Aqui, o que foi? Aqui, nem tanto. Foi embora o livro. Agora é o livro. Aqui, nem tanto. Deixa eu ver por onde é que ele anda. Aqui aparece para mim. Está aparecendo para ti? Tá. Mim. Deixa eu ver. Ah, tá. É porque... Sim, pode ser. Tá. Aqui, nem tanto. Né? Mas lá, a ordem, a divisão é por ordem moral. Quanto mais moralizado, mais evoluído, logicamente, mais é destaque para eles e para nós. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Resposta. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, você está falando das classificações, não tem limite de classificação. Não. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais categorias. Na primeira, colocam-se os que atingiram a perfeição máxima. São chamados os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escalada.
da escala dos espíritos imperfeitos. Então, simplificando aqui, a gente tem 3 categorias. A categoria máxima, a média e a imperfeita. Né? A média, ele está explicando aqui, qual é a diferença entre uma e outra. A ignorância é o desejo do mal e todas as paixões mais é que lhe retardam o progresso. Eis os que os caracterizam. Essa aqui é a característica do 3º grau, né? Os imperfeitos. E, logicamente, acho que nós estamos aqui. Ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mas que eles retardam o progresso, é isso o que os caracteriza. Como a gente ainda está imperfeito, né? A gente deve estar classificado. Eu me classifico, não sei tu, né? Eu me classifico também aqui ainda, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza, estou aí. Tem muito que andar ainda. A gente tem muito que andar. Muito bem. E está caminhando, está tentando. Muito bem. Então, vamos adiante. 98. Os espíritos da segunda ordem para os quais o bem constitui a preocupação dominante têm o poder de praticá-lo? Resposta. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer prova. Olha, está perguntando aqui, ó. Os espíritos da segunda ordem, para um bem constituído, têm o poder de praticá-lo? Aliás, todas as 3 ordens a gente tem o poder de praticar o bem. Basta querer. Tanto faz na superior, na média, como na que a gente se encontra, imperfeita, nós temos também o poder de praticar o bem. Sempre há circunstância, e nós vamos estudar isso um pouquinho mais na frente do Livro dos Espíritos, nós vamos ler isso um pouquinho lá na questão 500, 600, por aí, nós vamos encontrar isso aqui que a gente está acabando de ver. Eles vão dar uma rebuscada melhor nisso aqui, uma aprofundada. Então, cada um deles dispõe. Ou seja, até os da parte inferior, todo dia tem circunstâncias para praticar o bem. Só não pratica o bem quem não quiser. Mas que aparece circunstâncias e oportunidades sempre aparece constantemente. – 99. Os da 3ª categoria são todos essencialmente maus? Olha a pergunta. Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Tem uns aqui que faz achar graça dos atrapalhos que a gente faz, o que eles ajudam a gente a praticar. Eles riem, galhofam, se divertem. Né? Eles não fazem por maldade, mas apenas para se divertir. Alguns. Esses já são os que o Evangelho chama de espíritos zombeteiros? Isso mesmo. São esses. Os zombeteiros fazem gracejo, riem, gargalham, brincam, acham graça quando a gente faz uma besteira. E às vezes ajuda a fazer besteira para ficar mais engraçado ainda. Ajuda a fazer besteira. Então, em todas as categorias, a gente vê que se pode fazer o bem e o mal. Aí depende do livre-arbítrio, da vontade de cada um de nós. Quem quiser avançar mais rapidamente, a gente começa a praticar o bem. Se não quiser continuar nesse negócio sempre, continua, que vai demorar a sair de onde se encontra.
Questão número 100. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluto. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, tornar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente para refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações da palavra do sistema. Aqui ele está fazendo a comparação, ele está dizendo que esta classificação, ela não tem um limite assim bem definido, porque o final de uma se confunde com o início da outra. É como ele falou a respeito do arco-íris. No arco-íris tem várias cores, uma aproximada da outra, cada um distinguindo uma e o limite de entrada na outra. Esse limite de entrada na outra cor, que ele está falando em categoria, a gente não sabe exatamente quando inicia e quando termina. É apenas algo para a gente se situar como classificação, e a gente é que arranja uma forma, um termo, uma classificação ou um sistema para designar precisamente, se quiser, mais precisamente isso que eles estão falando. Até na ciência é assim, né? Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós, há um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação, podem mostrar-se divergentes quanto a particularidades, conforme aos pontos de vista que se acham. Sobretudo, se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresenta. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica
houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Aqui quem está falando é Kardec. A opinião de Kardec, que ele está falando a respeito da opinião dos espíritos em relação a essa divisão de categoria. Com o auxílio desse quadro, o fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado no sentido de que em outro pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, porque seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Pois é, a gente poderia, só para a gente encerrar por hoje, ele está explicando aqui que, por exemplo, um espírito da segunda categoria pode, de repente, pertencer à primeira. Sim. E também pertencer à categoria, à última. Mas uma vez que o que está na terceira categoria chega na segunda, ele não retroage mais, né? Não retroage mais. Não retroage mais. Mas, por exemplo, o da segunda, o da primeira, da última, da imperfeição, ele pode, inclusive, estar tão próximo que a gente pode considerá-lo aqui, já da segunda. E o da segunda pode, algum deles, estar tão quase chegando perto que a gente já poderia considerar como o da primeira, e assim sucessivamente. Ou seja, apenas que ele falou muito aqui, citou muito, a questão do ponto de vista, que eu acho que é a coisa mais espetacular que a gente encontra com relação aos assuntos mais variados que nós conhecemos, é a história do ponto de vista. O ponto de vista pode nos levar a vários caminhos diferentes. Dependendo do ponto de vista de cada um, ele vê a mesma coisa com uma visão diferente daquele outro, a mesma situação, a mesma circunstância. Um pode ver de uma forma e outro pode ver de forma completamente diferente. É como dois juízes julgando o mesmo caso, que eu já contei isso aqui várias vezes, julgando o mesmo caso, um pode absolver e outro pode condenar, usando a mesma lei. Só que cada um tem um ponto de vista diferente e isso é que vai diferenciar quem está nesse caminho e quem está naquele outro caminho. É a mesma coisa que ele está comentando aqui a respeito das categorias dos espíritos. Bom, minha querida amiga, ficou claro alguma coisa ou quer perguntar, quer complementar,
Quer dizer, interessante essa mudança. Eu já tinha visto numa palestra falando justamente das ordens dos espíritos, que ele falou que essas três nomenclaturas são uma forma da gente se basear, mas entre uma e outra tem várias, que é o nível dentro dos níveis. Isso, são várias subcategorias. Várias subcategorias que são várias. E aí, essa de forma geral, a Gênea grandona, que essa aí vai englobar várias outras subcategorias, que às vezes até dezenas de outras subcategorias que estão no mesma divisão. É bem subjetivo analisar isso, porque depende de cada um é cada um. Exato. Cada um. Bem interessante, muito bom mesmo esse tema. Muito interessante. Bem, alguma pergunta? Quer dizer mais alguma coisa? Não, está claro. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Ficou bem claro, bem objetivo essa parte. Então, tudo bem. Então, vamos voltar ao nosso estado de concentração para a gente fazer a prece de encerramento. Graças te damos, Senhor, neste momento, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, nós dois, reunidos em teu nome, dando seguimento às nossas tarefas de estudo, de esclarecimento para as nossas vidas, para as nossas mentes, para o nosso conhecimento do conteúdo da doutrina Senhor. Nós agradecemos o estudo, a leitura e a reflexão. Isso é muito importante com relação ao assunto de hoje, que nos deixou realmente satisfeitos, para que a gente possa aplicar isso que foi ventilado, isso que foi refletido, lido e estudado na tarde de hoje, para o nosso dia a dia, a fim de que isso possa influenciar beneficamente as nossas vidas e que essas influências possam atingir também todos aqueles que estiverem à nossa volta. Agradecemos a tua assistência dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa e te rogamos, Senhor, que a tua bênção e a tua paz envolva todos nós aqui presentes na reunião, encarnados e desencarnados, e também os companheiros do grupo e do estudo que não puderam participar da tarde de hoje desta tarefa. Sendo assim, rogando que a tua bênção se estenda sobre os nossos lares, as nossas casas e as nossas vidas, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da tarde, rogando que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Querida amiga, bom resto de final de domingo e até você também. Na próxima. Eu fui bem aqui na casa de Humberto, de Isaac, essa semana foi, na sexta, foi. Dei uma passadinha rapidinha lá, conversar com ele. E aí, quando ele ia saindo, o Ana ia chegando, eu disse, Ana, infelizmente já estou saindo, porque eu tenho que ir ali ainda. Foi rapidinho, tipo assim, uns 10 minutinhos. Aí, estão lá. Vocês chegaram a falar alguma coisa do retorno do estudo? Não, Ana não falou, porque eu acho que não deu muito tempo para falar, a gente estava falando de outra coisa. Mas ela ficou de ver isso aí depois. Não nesse dia, mas outro dia, anteriormente, sim, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia pensar nesse retorno. Mas até agora nada. Mas vamos aguardar, né? É porque eu acho que já dá para a gente fazer de uma forma segura. Já tá no ponto, já, com certeza. Eu estou aqui a postos, é só marcar que eu continuo, que eu volto aí. Porque já tem 2 centros que a gente está, que já estão funcionando, e eu estou fazendo palestra em um deles, e aí tá normal. Só que com aqueles cuidados de álcool e máscara e tal, separando um pouquinho o pessoal. Esses cuidados tem que ter realmente. Mas aí, vamos ver se ela decide. Beleza? Qualquer coisa é só me avisar. Tem um grupo da gente lá, né? Tá, não, é bem pertinho. Um cheiro na nossa mamãe. Tá certo. Obrigada. Lembrança. E até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.